Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar
Olá, que Deus abençoe a todos. A Bíblia diz que a esperança vem do Senhor, então nós não devemos deixar de confiar nele. Por mais que a gente esteja triste pelo que está acontecendo no nosso país, no planeta, nós não devemos perder a esperança. Vamos orar. Nós vamos orar pelos missionários. Amado Deus, amado Pai, graça te dou, Senhor, por este dia, por esta noite, por tudo que tu me dá. Ó Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela vida dos missionários que se propõem a cuidar, a pregar o teu evangelho, a falar de ti, Senhor, mesmo passando por certas necessidades, mesmo passando por certos riscos de vida, levando a sua família, alguns sem sua família, Senhor. Mas eles estão porque a tua obra é em primeiro lugar, Senhor. Protege cada um deles, Senhor. Livrai eles de doenças, livrai eles, Senhor, de alguns ataques de outros seres humanos, Pai. Ó Pai amado, que o pão de cada dia deles nunca falte, Senhor, e que aqui onde nós estamos, nesse planeta todo, consiga arrecadar os dinheiros, Senhor, para fazer essa obra continuar, Senhor. Dá ideias, Senhor, para cada um, Senhor, e proteja, Senhor, os missionários estaduais, os missionários nacionais, Senhor, e os missionários mundiais, Pai. Abençoe cada um deles, Senhor. Ó Pai amado, quero te pedir também pela vida da igreja, Senhor. Que nesse momento a igreja se una cada vez mais, Senhor. Que não sejamos tolos, que não sejamos crianças mimadas, que fiquem batendo o pé. Ó Pai, não. Nós somos pessoas adultas, Senhor. E devemos entender que devemos nos unir, Senhor. Não ficar questionando certas coisas que existem. Não, Pai. Ó Pai, nessa igreja amada que te ama também, Senhor. Afasta a intriga, afasta as brigas e traga, Senhor, a união, o amor, a paz, a alegria, Senhor. E a vontade, Pai, de falar de Ti a cada vez mais. Falar de Ti para os nossos vizinhos, falar de Ti para a nossa família, falar de Ti também para a nossa igreja, Senhor. Ó Pai, a nossa igreja precisa dessa união. E traga essa união, joga, Senhor. Joga essa união dentro dos nossos corações. Pai amado, eu quero te pedir pelos doentes da nossa igreja, Senhor. Os doentes, que proteja cada um deles. Jogai o bálsamo da cura, Senhor, em cada um, Senhor. Em cada um deles. Tu sabe cada um que está precisando de Ti, da Tua cura, Pai. Abençoe cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada irmão que está a ajudar. Abençoe, Senhor, os hospitais, livrando, Senhor, que isso se acabe logo. Que abençoe também as pessoas que estão fazendo esses testes, as pessoas que estão criando essa vacina, Senhor. Ó Pai amado, Tu que é bom, Tu que é perfeito, Senhor. Tu é tão bom para nós que Tu nos dá a escolha de nós escolhermos o que queremos para nossas vidas, Senhor. Mas tudo tem uma consequência, Pai. Então, Pai, abre as mentes, abre o caminho das pessoas que estão confusas, Senhor. Ó Pai, dá a cura para as pessoas da nossa igreja, Senhor, para todos os irmãos, do bebezinho, do ventre de uma mãe, até aquelas pessoas que já têm mais idade, Senhor. Mas se for feita a Tua vontade,
Se não for, Senhor, se não for essa a tua vontade, então coloque em nossos corações para aceitarmos a tua vontade, sem ficarmos questionando, sem ficarmos brigando. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu nos dá. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que eu te agradeço. Amém. Tchau, igreja. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Senhor, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.
Querido irmão e querida irmã, graça e paz, que bom poder retornar e encontrar você nessa escola bíblica dominical. Fico muito feliz em poder me reunir novamente através dessa plataforma. E para darmos início a esse tempo de ensino e aprendizado, eu queria convidar você a se reunir de modo reverente com a sua família, para que juntos nós possamos iniciar com uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te dou graças nessa manhã de domingo, manhã abençoada, que temos, Senhor, a possibilidade de estar reunidos, Senhor, mesmo à distância, reunidos, Senhor, através dessa plataforma, para aprender, Senhor, de Ti. Senhor, eu quero te pedir a todos nós dar um coração ensinável nessa manhã, para que possamos, Senhor, receber o Teu conhecimento, para que possamos, Senhor, ser servos que saibam, Pai, manejar bem a palavra da verdade. Guia-nos, Senhor, desse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra comigo a sua lição, a sua revista DVD, na lição de número 11, que tem como tema o alvo a ser alcançado. Nós vamos utilizar como texto áureo para a nossa lição Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 e 14. A gente vai ler junto nesse momento. Versículo 13 e 14 de Filipenses, capítulo 3, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, para que nós possamos dar início a esse tempo de aprendizado, como eu já tenho dito, nós precisamos compreender uma coisa sobre aquilo que nós vamos tratar sobre essa lição, que tem esse tema tão especial, um alvo a ser alcançado. Bem, irmãos, o livro de Filipenses ele foi escrito, especificamente, isso é pacífico, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, especificamente nesse trecho que nós estamos estudando, ele basicamente instrui os irmãos de Filipos, né, da igreja de Filipos, a perseverar na fé, a perseverar no alvo. Né? Nesse alvo que Paulo trata nesse texto é Cristo, né? É o alvo da soberana, o alvo é a soberana vocação de Deus na pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo e a sua obra essa que é a obra de salvação. Então, irmãos, para que nós possamos fazer um apanhado geral sobre essa primeira percepção sobre o apóstolo Paulo, nós precisamos compreender que, em relação a nós mesmos, é muito importante nós compreendermos essa questão do alvo, porque a nossa vida, em muitos aspectos, ela é movida por isso, né? Aspecto profissional, uma vida emocional, uma vida ministerial, ela é basicamente movida através de alvos, tá? E como nós compreendemos de acordo com a história do apóstolo Paulo, anteriormente ao momento onde Paulo é encontrado por Jesus e convertido por ele, Paulo tinha um objetivo muito específico. Objetivo esse que era qual? Perseguir a igreja. Paulo era um homem muito instruído na religião judaica, era um homem muito aprofundado na lei, né? E era um homem muito zeloso por toda a estrutura da religião judaica. Então Paulo via o cristianismo e o desenvolvimento da religião cristã como uma ameaça. Então Paulo passou a ter como alvo, objetivo de vida, perseguir os cristãos, abafar o desenvolvimento da religião cristã, perseguir a igreja primitiva, prender, executar todos os cristãos que ele pudesse capturar. Tá? Então esse era o alvo principal de Paulo antes da conversão. Só que Paulo passa por um processo de encontro com Deus. Deus encontra Paulo através da pessoa de Cristo. Paulo é encontrado por Cristo e é convertido. A partir daí, a perspectiva de vida de Paulo muda. E Paulo agora tem um outro objetivo. Ele permanece na perseguição, ele permanece perseguindo a Cristo, mas não com o objetivo anterior, não com o objetivo de abafar a obra que Cristo tinha a realizar através da sua igreja, mas ele tinha Cristo como objetivo de vida, Cristo a ser alcançado, a pregar e propagar o Evangelho de Cristo e ser participante daquilo que Cristo estava realizando. Bem, irmãos,
O nosso primeiro ponto da nossa revista, ele tem como título o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. O texto para esse ponto encontra-se em Filipenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Meus irmãos, quanto a outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos a mesma coisa, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Queridos, Paulo está fazendo menção a algo que realmente é muito perigoso para a nossa vida cristã. Ele está fazendo menção a falsos ensinos e a falsos mestres. Nós sabemos que, infelizmente, tanto na época da igreja primitiva como nos tempos de hoje, nós vivemos um tempo onde há vários ventos de doutrinas que ensinam questões completamente diferentes da realidade do Evangelho de Cristo, e pessoas que se intitulam porta-voz da mensagem de Cristo, ensinando doutrinas completamente contrárias à palavra do Senhor. Então, Paulo já adverte os irmãos em Filipos para que eles tenham cuidado com todo tipo de instrução. E isso é importante para nós, amados. Nós precisamos ter cuidado com o tipo de instrução e com quem está nos instruindo. Nós temos que analisar, porque a partir da doutrina da pessoa, a partir da doutrina que é ensinada, é que você conhece a fé que a pessoa tem. Se de fato ela ensina uma doutrina verdadeira, uma doutrina alinhada com os princípios e preceitos bíblicos, ela com certeza tem uma fé genuína, uma fé baseada nos preceitos basilares do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, que isso fique para nós como um ensinamento atual para os nossos dias. Paulo já alerta os irmãos em Filipos e é um alerta também para os dias de hoje. Tomemos cuidado com tudo aquilo que nós recebemos e com as pessoas também que tentam nos ensinar de maneira correta. De maneira incorreta. Né? Cuidado com todo tipo de influência que muitos têm recebido. Infelizmente, nesse período da igreja primitiva, o tipo de influências que essas pessoas recebiam era de grande maneira voltado para princípios judaicos, tá? Então, quando ele basicamente fala aqui, no texto que nós lemos em Filipenses capítulo 3, 1 e 2, quando ele fala da falsa circuncisão, ele está remetendo diretamente a falsos ensinamentos, que eram os ensinamentos judaizantes, né, que eram as práticas de ensino judaizantes, ou seja, que os cristãos da igreja primitiva precisavam observar basicamente 3 elementos da estrutura cultural judaica, que era o cardápio, o calendário e a circuncisão. Né? Então, o grande problema do princípio da igreja, né, os grandes erros que aconteciam no ensino da igreja primitiva, os falsos ensinos e os falsos profetas que se levantavam, em grande medida era para tentar implementar essas práticas judaizantes novamente no contexto do cristianismo e formar uma barreira. Né? Basicamente eles ensinavam que nós só poderíamos ser salvos se nós viéssemos a cumprir essas práticas do judaísmo, que na verdade já não eram mais válidas para o contexto onde se tratava naquele momento. Bem, irmãos, o ponto 2 da nossa lição tem como título: Nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. O texto que nós vamos utilizar para o ponto 2 é Filipenses capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Bem, irmãos, nós sabemos que Paulo, antes da vida de conversão, né, antes do momento em que ele é encontrado por Cristo, nós sabemos que Paulo já tinha um histórico dentro da cultura judaica. Né? Paulo era um grande estudioso da lei. Paulo foi um homem que aprendeu, a Bíblia nos mostra isso, que foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, que foi um grande homem da lei da época. E Paulo conquistou prestígio no contexto da sua religião. Né? Paulo era um homem extremamente religioso, um homem extremamente zeloso. Paulo, pelo prestígio que tinha, era muito bem visto
né? Achava graça aos olhos dos homens por conta de todas as suas práticas, de todas as suas obras, de toda a estrutura de conhecimento que tinha e de todo o zelo que ele tinha pela lei. A questão é, amados, que para que ele viesse a ganhar Cristo, ele precisaria perder todo o prestígio que ele tinha construído durante anos de empenho, anos de estudo, anos de dedicação à cultura judaica, à religião judaica, né? Ele precisava abrir mão daquilo tudo. A questão é que, para que ele alcançasse o objetivo dele, né, como nós falamos lá no início da nossa lição, Paulo tinha um objetivo depois da sua conversão, era alcançar plenitude no conhecimento de Cristo e alcançar a salvação, né, concedida pelo Senhor. E, a partir daí, Paulo, pelo seu novo objetivo de vida, precisaria agora abrir mão de tudo aquilo, toda aquela vida anterior. E isso faz, amados, menção direta a nós. O que será que nós precisamos perder para ganhar a Cristo? O que é que nós precisamos perder? O que é que nós precisamos abrir mão? O que é que nós precisamos renunciar para alcançar plenitude de vida com Cristo? Essa é uma realidade de algo, irmãos, que precisa ser muito bem pontuado nas nossas vidas. Será que nós temos vivido uma vida de verdadeira renúncia para alcançar o reino dos céus? Será que nós temos tido Cristo como alvo ao ponto de abrirmos mão de todo um passado pecaminoso, de todo um passado completamente sem futuro, para alcançarmos um futuro de glória com o Senhor? Essa é uma realidade que precisa ser muito pensada por nós e fica um ambiente de reflexão para que nós, de maneira individual, possamos compreender em nós mesmos se nós temos de fato vivido uma vida de renúncia, abrindo mão daquilo que não convém, para que nós possamos de fato ganhar a Cristo. Bem, irmãos, o ponto 3 da nossa lição diz assim: nossa vida não deve ser movida pelo aprisionamento do passado. O texto que nós vamos utilizar para o ponto 3 encontra-se em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. Amados, se o nosso alvo é Jesus, se o nosso alvo está à nossa frente, se nós estamos de fato com os olhos fitados em Cristo, nós não devemos nos prender às amarras do passado. Existe uma frase que realmente me faz refletir em muitos aspectos, que diz assim, que o passado não tem nada de novo para nos contar. E de fato, nós precisamos abrir mão de pensarmos nas coisas que já se passaram. Pensarmos nas coisas que já se passaram quando essas coisas nos canalizam para a tristeza, para a murmuração, para a dor, para a vergonha. Nós precisamos abrir mão desse passado. Nós precisamos nos desvencilhar dessas amarras, para que nós possamos caminhar em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Irmãos, a realidade é que Cristo não nos quer preso a essas coisas. Paulo era um homem que tinha um passado muito triste. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, como eu já falei, perseguiu a Cristo, porque quem persegue a igreja persegue a Cristo, executou muitas pessoas, prendeu muita gente. Paulo tinha um passado muito triste. Só que Paulo era um homem que não vivia preso a isso. Do contrário, Paulo era um homem que aprendeu a superar as amarras do passado. Quando ele lembrava do seu passado, ele não lembrava com dor, tristeza, culpa. Ele não lembrava do seu passado para murmurar. Ele lembrava do seu passado regozijando, porque Cristo havia tirado ele daquela vida e trazido para um novo viver. Que nós possamos, amados, abrir mão do nosso passado. Entregar o nosso passado a Cristo, e se em algum momento nós viermos lembrar dele, que seja para regozijarmos, louvarmos ao Senhor, porque toda aquela vida se passou. E agora nós vivemos em novidade de vida com o Senhor. Nós vivemos um novo tempo. E nós estamos agora com um novo alvo.
Antes os nossos alvos eram completamente voltados para coisas pecaminosas, para coisas mundanas. Agora o nosso alvo está no céu, está com Cristo. E é por isso que nós devemos viver uma vida triunfante nele. Bem, irmãos, o ponto 4 da nossa lição diz assim: deve desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina. O texto que nós vamos usar para esse ponto encontra-se em Filipenses capítulo 4, verso 16, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Irmãos, a gente vive um terrível mal na nossa geração, a geração presente, que é a ansiedade. A ansiedade, basicamente, ela é você dizendo para o Senhor que Ele não é Deus suficiente, que Ele não tem condição total de cuidar de você, que Ele não tem condição total de dirigir as coisas e de governar o universo. Isso é realmente muito complicado e nós precisamos nos livrar desse fardo. A questão é, irmãos, que quando nós de fato perseguimos o alvo, quando nós perseguimos a Cristo, nós temos que ter total confiança nele. Nós precisamos entender que Ele é quem desenvolve a nossa vida para o caminho correto. É importante nós entendermos, amados, que Deus ele tem pensamentos maravilhosos para nós. Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal. A palavra do Senhor nos ensina isso, que Ele vai dar-nos o fim que apraz ao coração dele. E que nós precisamos, amados, entender que a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque a provisão vem dele. Então nós devemos confiar e entregar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, entendendo que Ele vai nos dirigir conforme Ele quer, para onde Ele quer, e Ele vai dar conta de todas as coisas, entendendo que Ele provê todas as coisas. Que isso fique nos nossos corações e que nós possamos solidificar isso no nosso viver, no nosso cotidiano. Que quando o desespero da ansiedade tentar bater no nosso coração, nós possamos lembrar que Ele é a providência, que Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que realiza, Ele é um Deus que dirige as nossas vidas e que tudo está nas mãos dEle. Entenda isso, amado. Todos os nossos dias estão escritos na mão do Senhor e Ele é quem governa a nossa vida. Que o nosso coração possa estar tranquilo nele. Paulo entendia isso. Paulo ele compreendia isso e ensinava isso de uma forma explícita. Ele entendia que nós não podíamos andar ansiosos e que nós tínhamos que largar tudo nas mãos do Senhor. E é o convite que eu te faço hoje. Se você estiver assistindo essa aula ansioso, preocupado com alguma coisa, entenda que Deus é um Deus de provisão e que Ele é o Deus que pode resolver todas as circunstâncias, independente do grau de dificuldade. Te convido a lançar os seus problemas nas mãos do Senhor e permitir que Ele cuide de você. Amados, quinto e último ponto da nossa lição diz assim: independente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. O texto que nós vamos usar por esse ponto, quinto ponto, encontra-se em Filipenses no capítulo 12, nos versículos... Filipenses capítulo 4, nos versículos 12 e 13, que diz assim: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de toda e qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, infelizmente nos dias de hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas elas creem apenas numa fé triunfalista. Elas basicamente entendem que se elas vierem para Jesus, e isso por um estilo de pregação completamente errado, elas entendem que se elas vierem para Jesus, tudo vai ser resolvido. Todos os seus problemas vão ser resolvidos, o dinheiro vai chegar no banco, os problemas familiares vão ser resolvidos, a enfermidade vai embora, vão ter bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos emocionais. E a realidade, irmãos, que nós precisamos entender do Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo nos pregou, que nesse mundo nós teremos aflições. Independente de qualquer questão,
nós precisamos ser experimentados em todas as coisas. Muitas pessoas usam essa última parte dessa construção frasal que nós lemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, justamente para embasar essa pregação completamente errada, essa pregação triunfalista. Gente que usa em porta de geladeira, na porta de casa, no vidro do carro, é uma realidade. Só que é uma distorção do corpo completo de interpretação desse texto. A realidade é que Paulo era um homem experimentado em todas as coisas. Paulo era um homem que sabia viver no luxo, na abastança, mas também sabia padecer necessidade. Era um homem que sabia ter muito e ao mesmo tempo também sabia ter pouco. Era um homem que compreendia e sabia viver em todas as circunstâncias. Então, irmãos, que isso seja um exemplo para nós. Que nós possamos, independente das circunstâncias, nos fortalecermos no Senhor. Ele é quem nos dá a condição de termos esse nível de experiência. Que você possa buscar isso. Realmente é difícil e ao mesmo tempo doloroso, mas nós, como servos de Cristo, nós precisamos buscar ser experimentados e termos experiências em todas as coisas. Sabemos que, como eu disse, é difícil, é complicado, mas com Deus, tendo nossa confiança completamente depositada em Deus, ele nos dá essa possibilidade de vivermos dificuldades e momentos de alegria, momentos de luta e momentos de vitória, momentos de fartura e momentos de escassez. Deus, ele nos treina e nos prepara especificamente para vivermos uma vida nele, uma vida experimentada, uma vida preparada para vivermos em todas essas circunstâncias. Quando cremos nele, quando cremos na realidade do seu Evangelho, todas as dificuldades que o mundo pode nos oferecer são muito pequenas, porque o nosso alvo está nele. Quando nós estamos com os olhos fitos nele, a dificuldade do mundo é extremamente pequena, porque nós temos a ideia, a proporção da glória que há no céu nos aguardando. Queridos, que Deus abençoe você, que esse tempo de aprendizado possa ter sido de grande valia para a sua vida. Que nós possamos construir como servos de Deus, como amigos, como irmãos em Cristo, e que a cada dia a sua vida, a minha vida, possa ser edificada aos pés do Senhor. Que Deus vos abençoe. Até o próximo domingo. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.